Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso está. Glória a Deus. Deus está. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do Senhor, aprender juntos, nos preparar para este novo exercício, o dia de hoje. Hoje é muito importante. Hoje, na Bíblia Sagrada, é sempre hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Durante o dia que se chama hoje, hoje é dia de aprender. E aprender com Jesus vale a pena. Nós vamos ler Lucas capítulo 4. É maravilhoso, meus amados irmãos, quando nós temos exemplos, bons exemplos a seguir, para seguir. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz dos homens, a verdade, o caminho, a salvação, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Redentor da humanidade, e teve perseguições, sofreu perseguições. Sofreu perseguições quando nasceu, por causa dele, o inimigo dele, querendo matá-lo ainda na infância, mandou sacrificar muitas crianças. E na idade adulta, tinha problema com a família. Ele, o homem do céu, claro que era um estranho na família. E tinha problema, tanto que os irmãos tradicionais e tal, você não vai não, vai para a festa não, por que você não vai, não se apresenta, não se mostra e tal. E quando ele, no seu ministério, só fez aumentar o número de adversários, piorou as adversidades para o Senhor Jesus. E o nosso texto é Lucas capítulo 4, versículos 14 a 21. 14 a 22. Aqui nós vamos ler e aprender juntos. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando fechou o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, existe uma espécie de necessidade de identificar pessoas. Mas
aquele é o filho de fulano, aquela é a filha de cicrano. Existe uma necessidade. Eu tenho a felicidade de me congratular e me regozijar com o bem-estar do outro. E eu venho de uma região muito difícil, muito pobre, principalmente pobre de formação, pobre de recursos. A nossa cidade só existia, no meu tempo, o primeiro grau. Para fazer o segundo grau, né, na época, as mulheres faziam o normal e os homens faziam a admissão. Mas teria que sair da cidade, do município e estudar. No Crato, no Juazeiro, acho que no Juazeiro não tinha. Era no Crato, no Iguatu, Fortaleza. Pobreza, carência, falta de investimento, falta de tudo. Mas eu me sinto tão bem, eu me sentia e me sinto à altura da vida, a esta altura da vida, me sinto tão bem de conhecer aquelas pessoas, aqueles que saíram como eu saí e tinha melhores condições, e hoje são pessoas com renome, pessoas formadas. Eu tenho primos médicos aqui em Fortaleza, eu tenho pessoas porque os pais tinham melhor condição. E eles vieram com esta finalidade, diferente de mim, que não tinha nem tinha a condição e nem a finalidade. Então, tem médicos, tem advogados, tem pessoas de bastante destaque da família de meu pai e da família de minha mãe. Como eu sofri um alijamento de família por causa da fé, não tenho contato com os meus parentes, nem com os bem-sucedidos, e também não tenho com algum mal-sucedido, se é que tenha, e que vive por aqui. Mas a verdade é que causa admiração o filho do analfabeto que se formou. O neto do meu avô, portanto, meu primo legítimo, médico, engenheiro, advogado, nascido nas mesmas brenhas, nas mesmas condições culturais, só não era a mesma condição social. Eu era órfão e eles tinham pai para investir. Há uma diferença nisto. Então, com Jesus aconteceu essas experiências no sentido pleno da humanização, da humanidade. Jesus foi batizado no Jordão e foi dirigido pelo Espírito Santo a voltar para Galileia. Voltou, já era conhecido, já sua fama já estava se espalhando, e ele ensinava nas sinagogas e era reconhecido, por todos era louvado aqui, elogiado, reconhecido, mencionado. E quando ele chegou em Nazaré, na velha Nazaré, a cidadezinha acanhada, onde ele fora criado, ele nasceu na Judéia, nasceu em Belém, criou-se na Galileia, em Nazaré. E ele entrou na sinagoga no dia de sábado, era seu costume. E ele não era um assistente simplesmente, ele era um participante. Levantou-se para ler. Ele era participante, tinha atividade, não era um espectador, não era um curioso. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado pelo ministro da sinagoga, foi dado o rolo, aqui diz livro, mas era um rolo, o livro do profeta Isaías, um formato de rolo. Quando ele abriu o rolo, desenrolou o livro, ele achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui também não é questão de dinheiro, é pobres
humildes, pessoas humildes. Tinha rico humilde, nós sabemos que tem, ricos humildes, e pobre, orgulhoso e idiota. Mas aqui eram pobres no sentido de humildes, pessoas que quisessem ouvir, que dessem ouvidos. Enviou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pessoas sensíveis ao Espírito, pessoas que estavam esperando a consolação, a redenção de Israel, pessoas que tinham um sofrimento espiritual por não ter a liberdade, por não ter exatamente condições melhores. Era Israel sob a ocupação dos romanos. Apregoar a liberdade aos cativos, naquele tempo existia, e Roma, que era a força invasora, tinha 40% de escravos na capital, no Império Romano. Em Roma, tinha um número absurdo de escravos, e ela tinha escravo em todo lugar, portanto, a liberdade para seus patrícios era um dever e um direito sagrado. Para os demais, zero. Mas aqui diz que apregoar a liberdade aos cativos, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido pleno, no sentido físico. Dar vista aos cegos, também no sentido espiritual e no sentido físico. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da visitação, o ano da redenção, o ano aceitável do Senhor, o período da visitação. Aí ele fechou o livro, aqui é uma versão de cerrar o livro, para quem não conhece a linguagem antiga, mas cerrando o livro é fechar. Fechou o livro, voltou a enrolar e entregou novamente ao ministro, assentou-se e todos ficaram de olho nele. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer: hoje aconteceu, hoje se cumpriu esta escritura. Hoje esta palavra se cumpriu diante dos vossos olhos, perante vós, diante de vocês. E todos ficaram maravilhados pelo fato dele dizer que aquela palavra estava se cumprindo naquele dia, portanto, identificando a si mesmo como Messias, e pelo fato de ter palavras graciosas, palavras gloriosas, palavras consoladoras. O Espírito Santo fazia fluir as palavras nos lábios sacrossantos de Jesus. E ele deixou toda aquela gente maravilhada. Todos se maravilhavam, todos davam testemunho, sabia quem era ele, exatamente o filho do José, o filho do carpinteiro, o rapazinho que cresceu aqui, agora é pregador, é o profeta, leu na sinagoga e disse a todos em alto e bom som: hoje aconteceu. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, palavras com unção, que saíam da sua boca e ficavam: mas não é o filho de José? O que está acontecendo? Nascia um profeta, e não era só um profeta, era o profeta de Nazaré, também era o Filho de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda e maravilhosa. Hoje a minha intercessão é por um pastor amigo que faz tempo que eu não vejo, pastor Eliseu Camelo Barbosa, nosso cooperador de mão cheia no Templo Central, passou vários anos sendo superintendente da Escola Bíblica Dominical. Nossas igrejas tinham muita simplicidade e liberdade, e muitas vezes eu cooperei com aquele ministério, juntamente com o irmão Freitas. Ele era pastor, mas tinha pouca atividade ensinando.
então deixava a cargo do Freitas, o Freitas convidava a gente, muitos de nós, e foi uma bênção. Eliseu é de uma família extraordinária, filho do pastor Camelo, da irmã Terezinha, uma família extraordinariamente dedicada ao Senhor. Vamos orar por ele, pela sua saúde, pela sua família. A irmã Siebra, os conheci desde cedo, os conheci ainda solteiros. Hoje eles estão na minha faixa de idade, um pouquinho mais novo, talvez, mas são nossos irmãos e amigos. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade e graça, pelo teu grande amor, pelo teu profundo amor para conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, guarda os teus servos em todo lugar, manifesta o teu poder, estenda as tuas mãos sobre as criancinhas, a juventude, todos os teus servos, Pai. E agora, Senhor, suplicamos a Ti, pelo pastor Eliseu, abençoa o teu servo, abençoa a sua família, guarda a irmã Siebra, sua esposa, guarda, meu Senhor, filhos e netos. Toma em tuas santas mãos a vida deles, dando vigor, graça e saúde. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!